Estamos de volta e você confere a conversa que tive com a especialista em economia prateada e fundadora da Hype 50+, Laila Valias. Oi, Laila, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse conversar um pouco mais sobre economia prateada aqui no Papo com ela. A gente vem observando aí uma mudança no perfil daquelas pessoas consideradas idosas. O Brasil, ele já está preparado para atender a demanda desse consumidor? Bom, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui falando com você. Não, na verdade, o Brasil não está preparado, mas o mundo também não está preparado, viu? Assim, nos últimos 4 anos eu estou bem imersa nesse assunto, estudando 24 horas por dia. Eu gosto de comentar com os meus amigos, né? Que eu sou monotemática, né? O único assunto que eu falo. Não, o mundo não está preparado. Parece que, assim, do nada a gente acordou e falou assim, meu Deus, né, como humanidade, tudo que a gente fez para viver mais, viver melhor, a gente conseguiu, mas ninguém se preparou para isso, né? Então, até uma coisa engraçada, assim. Então, o Japão, que é o país mais velho do mundo, ainda está batendo muita cabeça para entender como lidar com tantas pessoas acima de 65 anos, vivendo ali até mais de 100 anos. A França também, né, que já é um país que já lida com esse assunto há mais tempo, também tem seus desafios, e obviamente aqui no Brasil a gente tem nossos desafios sim, porque na verdade essa corrida pela longevidade, o Brasil está envelhecendo de uma maneira muito rápida, tão rápida quanto até outros países já desenvolvidos, como o Canadá. E essa é a grande surpresa para a gente, né? Então, o professor Alexandre Kalash, que é o papa da longevidade no Brasil, né? A nossa grande referência aí, trabalhou na OMS há muito tempo, ele fala, né? O que a França demorou 120 anos para envelhecer, a gente está envelhecendo em 20. Então, é óbvio, né? A gente ainda tem, né, muito marcado na nossa cabeça que somos um país de jovens, né? Isso ficou muito forte para a gente. Só que não. Já temos uma pirâmide etária em formato de pera, né? Então, que a gente tem uma maioria de adultos que está envelhecendo. Então, hoje a gente já tem mais de 30 milhões de pessoas acima de 60 anos no Brasil, que é mais ou menos 34 milhões, e acima de 50 isso vai para quase 60 milhões. Então, é mais do que países, né? Mais do que a Espanha inteira, por exemplo. E o que acontece é que realmente a gente não sabia que isso ia acontecer. E hoje também, dando um outro dado que é interessante, que a gente já tem mais pessoas acima de 65 anos do que crianças até 5 anos de idade. Então, eu gosto de brincar, né? A gente já tem mais avós do que netos. Em alguns estados, a gente já tem mais pessoas com mais de 60 anos do que adolescentes até 14 anos de idade. Então, a pauta da longevidade, ela é urgente. Então, assim, é super bom a gente estar falando sobre isso, a gente precisa levar essa mensagem, a gente precisa emplacar, né, a pauta da longevidade para os nossos representantes e tudo mais, porque a gente viu o caos que fica quando a gente não se prepara com a pandemia da Covid, né, já que os nossos maduros são aí do grupo de risco. Laila, é muito comum quando a gente fala de idosos ou pessoas acima dos 50 anos, a preocupação básica ser saúde e previdência social. Mas eu acho que com esse avanço da expectativa de vida, como você colocou, a longevidade, a qualidade de vida que essa população vem tendo cada dia mais, a pauta tem que ser um pouco mais ampla, não? Com certeza. Porque imagina só, uma pessoa hoje com 50 anos, ela está na metade da vida dela, né? Então ainda tem muita coisa para fazer. E essa é a pauta da revolução da longevidade, né? Por que isso é tão importante de ser falado? É porque, de fato, a gente tem, como eu falei aqui na primeira pergunta, né? A gente está envelhecendo mais, a gente está vivendo mais tempo, né? Só que a outra parte dessa revolução é quem está chegando, né? Agora, quem são os novos maduros, esse novo perfil dos maduros, dos prateados, que eles são completamente diferentes, né, dos que eram antes. Então, assim, para a gente lembrar, os baby boomers, né, são essa geração, né, do rock and roll, a geração hippie, a geração das mulheres, né, que saíram de casa, para trabalhar, tomaram pílula, então fizeram todo aquele planejamento familiar.
e lutaram por todos os direitos sociais, né? Então, hoje, todos os direitos feministas, LGBTQIA+, quem são os grandes responsáveis por tudo isso são as pessoas acima de 50 anos hoje, entre 50 e 70 e poucos, assim. Então, imagina só, como que a gente pode chamar essas pessoas de velhas, né? Ou achar que os únicos universos que elas estão hoje é o do cuidado, né? Como se elas fossem pessoas frágeis, fragilizadas ali, ou também da questão da previdência. Não é, tem muito mais coisa a ser falada, tanto do ponto de vista de trabalho, né? Porque muita gente está se reinventando depois dos 50 anos, começando uma nova carreira. A gente já começa a ver isso muito na mídia, até perto da gente também. Por exemplo, meu pai vai fazer 71 agora em abril, abriu um novo restaurante vegano. Então, assim, né, a gente começa a escutar mais essas histórias. O ponto de vista também de uma família maior. Então, muitas dessas pessoas entre 50 e 70 são chamadas de geração sanduíche, porque ainda são responsáveis financeiramente pelos seus filhos, que às vezes têm 20 anos, entrando na faculdade, ou começando, né, indo casar, e eles bancam isso, ajudam às vezes os netos, e estão ajudando seus pais, irmãos mais velhos. Então, isso também é uma grande mudança na família brasileira, que hoje a gente tem até 5 gerações morando juntas, ou 5 gerações, né, realmente interagindo ali, e essa figura central das pessoas entre 50 e mais ou menos 75 anos, que são os principais responsáveis por essa casa. Então, imagina só, a gente tem que falar de trabalho, a gente tem que falar de wellness, né, o bem-estar, tem que falar de saúde mental, e para toda essa parte também de lazer, educação, toda a parte, né, que eles chamam de lifelong learning é super interessante, cursos online e tal. E essa pauta do cuidado, mas do ponto de vista de cuidar de alguém, não só cuidar de si, que foi uma outra surpresa da Covid também, que muita gente, né, reclamou muito no começo, falando assim, nossa, eu tô vendo um monte de velho aqui na rua, né, com preconceito etário, que eu acho que é uma pauta que a gente pode falar, com preconceito, só que sem entender que essas pessoas que estavam na rua estavam comprando para seus pais mais velhos, né, que tem ali 85, 90 anos de idade. Então, é óbvio que essas pessoas têm que ir para a rua mesmo para, né, resolver suas questões. A gente falou dessa população que está se inserindo novamente no mercado de trabalho, né? Como você citou o seu pai, que abriu um novo restaurante, mas em contrapartida a gente também tem um preconceito no mercado com pessoas já a partir dos 45 anos, que muitas vezes não conseguem se reinserir, embora tenham uma bagagem espetacular para colaborar com as empresas, né? Isso também seria um ponto de fazer com que essas pessoas elas estejam mais voltadas ao empreendedorismo, por exemplo? Ele é o grande problema, na verdade, de tudo relacionado às pessoas acima de 50 anos. Porque tudo isso que eu falei, desse novo comportamento ativo, digital também, né? Digital, com movimento, uma vida cheia de movimento, estão na internet, estão namorando, estão comprando, estão aprendendo. Isso tudo ainda é muito novo, e as pessoas, né, como a cultura, a sociedade ainda não enxergou, não enxerga isso, e tem muitos tabus. E aí, dentro do mercado de trabalho, esse tabu é muito grande, né, da pessoa acima de 45 anos que se tornou uma profissional velha, às vezes uma profissional que está ultrapassada, que não inova, que não é criativa. E isso tudo é muito errado, né? Porque imagina só, a gente está falando de uma vida de mais de 100 anos. O que é 45 anos de idade, né? Assim, realmente ainda nem chegou na metade, ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa para contribuir, e precisa também do trabalho por conta das questões que eu comentei, né? De estar cuidando ali, às vezes, dos filhos, dos netos, estar cuidando dos seus pais mais velhos. Então, essa é uma questão também muito urgente, assim, a questão do bolso longevo é super importante, porque vamos precisar mesmo de gerar trabalho, gerar renda para essa galera, né? Para todos nós, na verdade, mas em especial para eles. Eles são sempre os que mais sofrem. Então, durante a crise agora da pandemia da Covid, é o grupo que mais foi mandado embora, por conta de todos esses tabus também, né? Inclusive um outro tabu que esse é um profissional mais caro. Então,
acaba pegando muito nas empresas e eles são os que mais sofrem. E aí, hoje, esse maduro de 50 anos, esse prateado, e você vai ver que eu falo muito a palavra maduro, porque foi uma palavra que surgiu em pesquisa, né, que é melhor falar desse jeito do que falar os outros termos, ele se vê em dois caminhos, né, um tentar um mercado formal, continuar tentando o mercado formal, e o outro que a gente chama aí de gig economy, né, que é a economia do bico, que é tentar o empreendedorismo. Só que, óbvio, né, o empreendedorismo não é para todos, né, empreender é um grande desafio, né, você ser responsável por tudo ali, né, nota fiscal, vendas, contabilidade, enfim, e ainda a produção. Então, assim, tem aquelas pessoas que vão para o caminho do empreendedorismo e aí precisam se capacitar, e aí, nesse caso, eu gosto de citar uma startup aqui no Brasil que chama Maturi, que é quem trabalha muito nesse campo de ajudar as pessoas acima de 50 anos nessa capacitação para o empreender, né? Então, eu acho bem interessante. E para quem está no mercado de trabalho, quer ainda continuar tentando o mercado de trabalho formal, também se capacitar, mas com outros, para meio que mostrar para a empresa que sim, estou atualizado e tudo mais. Porém, a coisa o mercado formal vai ser cada vez mais difícil para todos. Então, para essa galera é ainda mais difícil. Então, a questão do empreendedorismo, dessa economia do bico, é a grande chave mesmo, é a grande resposta. E aí tem inúmeras, né, iniciativas que estão tentando ajudar as pessoas nesse caminho. Mas é um grande desafio, é um desafio mesmo do país, assim, como que a gente vai conseguir que essas pessoas se mantenham no mercado de trabalho, porque são elas que estão bancando as famílias. Então, realmente, esse é um dos pontos, assim, os pontos mais críticos da longevidade. Laila, a gente está falando da manutenção econômica dessa fatia da população, os maduros, como você disse, e a gente precisa pensar, como você disse, que o país está envelhecendo de uma forma muito rápida e que provavelmente essa população, provavelmente não, certamente essa população vai ser a maior população consumidora. Só que me parece que hoje ainda elas não são vistas dessa maneira e nem atingidas pelas propagandas, por exemplo, né? Sim, do mesmo jeito que, né, como eu falei, a coisa do preconceito etário, ele também acaba batendo em outra, ele bate no setor de RH das empresas, né, na hora de contratação ou demissão, e também bate ali no setor de marketing, novos produtos, né, de estratégia, porque ainda, principalmente no marketing, tem um outro grande estigma e o tabu, que se você foca nas pessoas mais velha, você vai também envelhecer o seu produto. E aí as outras gerações não vão querer comprar aquele produto porque ele é um produto de pessoas mais velhas. Só que isso também é um erro, assim, é um tiro no pé das marcas, porque hoje, muito provavelmente, 30%, pelo menos 30% da receita de todas as empresas hoje estão com as pessoas acima de 50 anos. Elas se sentem ignoradas, invisíveis, assim, elas não se reconhecem nas propagandas, elas não se reconhecem nas estratégias de comunicação e elas querem ser vistas. E, como eu falei, são elas que estão bancando essas casas. Então, tem o dinheiro, sim, né? No Brasil, hoje a gente tem uma cifra ali de 2 trilhões de reais sendo movimentados pelas pessoas acima de 50 anos. No mundo, essa cifra é gigantesca, assim, mais quase 20 trilhões de dólares. E ainda essa galera se sente mesmo completamente invisível, vai para o ponto de venda, seja um supermercado, uma loja, um shopping, entende que aquele lugar às vezes não é para ela, né? Porque as modelos são sempre muito jovens, porque as próprias atendentes falam que aquela roupa não é para essa mulher que é mais velha, e sim para uma pessoa de 20 anos. E isso também é um grande problema para as marcas, porque elas começam a perder espaço, né? Então, olhar para a longevidade, olhar para o consumidor maduro, não é só uma questão de, vou fazer um trabalho social, que bonitinho, que fofinho. A gente está falando de questão econômica mesmo, de espaço nesse mercado, né? Então, eu gosto de falar que quem não olhar vai perder espaço, está perdendo dinheiro, os acionistas vão reclamar, porque realmente a gente está vendo aí um boom muito grande de consumidores maduros de uma forma crescente, e eles estão cada vez mais
vocais, né? Então, eles estão cada vez mais reclamando e pedindo coisas, né? E realmente falando assim, não, eu já não quero comprar uma marca que não olhe para mim. Então, é a próxima grande onda, assim como foi toda a questão das mulheres, a questão, né, dos negros, LGBTQIA+, a questão da longevidade é a próxima grande onda, e quem quiser surfá-la, né, do ponto de vista econômico, tem que começar já. Laila, a gente está falando dessa mudança, e quais são os primeiros passos, por exemplo, para que o mercado que oferece esse produto possa atender essa população? De que forma conscientizar as empresas de que é preciso olhar para isso, de que é preciso fortalecer a economia prateada? Olha, eu gosto de dizer que a gente primeiro, para a gente se sensibilizar em relação ao assunto, é muito simples, é só pensar que a gente vai viver muito tempo, né? Então, assim, do ponto de vista pessoal, a gente está vivendo uma transição que vamos viver muito mais do que a gente imaginou. E a gente não sabe quanto, porque, né, a régua está sempre esticando. E aí falam, né, que já existe a criança que vai viver 200 anos. Então, seu filho de 3, talvez, né, vai viver aí muito, muito mais. Imagina, uma vida de 150 anos. O que é isso? O que é uns 50 anos com uma vida de 150? Então, do ponto de vista pessoal, a gente tem que saber que a gente vai viver muito mais tempo e que a gente vai ter que se preparar para essa vida longeva. Porque também tem tem assim, a gente está vivendo mais tempo, mas não quer dizer que com qualidade. A quantidade aumentou, mas não quer dizer que essa qualidade de vida também está lá. Então, a gente tem que cuidar muito da nossa qualidade de vida. E é só olhar para os lados, para os nossos pais, avós, para os nossos tios, para a gente mesmo, se somos já uma pessoa acima de 70 anos, como meu pai. Então, assim, primeiro, para a parte de sensibilização, é pensar no seu núcleo familiar. E depois é entender que isso não é uma exceção, é praticamente uma regra, porque esse é o grande lance. As pessoas acham que, igual eu falei do meu pai, não, mas meu pai abriu um restaurante com 70 anos de idade, isso é uma exceção. Não é, gente, isso já é praticamente regra, porque as pessoas estão nesse movimento já. Obviamente que temos, né, uma desigualdade social no país gigante, mas não quer dizer também que uma pessoa de 60 anos, né, que está na periferia, não está nesse movimento, está assim, ela se sente jovem, ela se sente com vontade de fazer as coisas. Então, a gente tem que entender que isso já é regra e que é óbvio na hora de levar para a empresa, né, para o seu trabalho e tudo mais, é olhar assim, peraí, quem está comigo aqui? Deixa eu começar por quem já trabalha comigo tem mais de 50 anos. Então, primeiro um olhar para si, depois um olhar para os seus pares, né? Tem gente com mais de 50 anos na minha empresa, deixa eu conversar com elas, deixa eu ver se elas também sentem isso e tudo mais, como que a gente começa? E aí vai para um pouco mais para uma área externa, que é trazer os clientes 50 mais para perto. Então, trazer para uma conversa, chamar para uma roda, marcar um Zoom, perguntar o que vocês acham, por que vocês compram da minha marca, o que está faltando. Eu sempre falo, antes de criar grandes estratégias, gastar um monte de dinheiro no Google, ou um monte de dinheiro no Facebook Ads para atingir essas pessoas, começa de você, de seus pares, de quem já consome sua marca, e aí depois traçar de fato uma estratégia que faça sentido, então assim, que seja aprovada por essas pessoas, que entenda as questões, porque a gente também, a longevidade é muito diversa, então a gente tem peculiaridades muito marcantes, assim, no público 50 mais do Brasil, porque a gente, de fato, está falando ali de mais de 50 anos de diferença, né, de gênero, também capacidade e também de atitude, então isso tem que ser muito bem elaborado, e aí sim você parte para um momento mais promocional de mensagem, né, então eu acho que tem um caminho inicial ali estratégico que é refletir, entender para agir. Eu volto já já em um minuto só.